Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão. Palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let be, let it be, let be. Haverá uma resposta, deixe estar. Escurecer a noite, uma luz irá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Vem amar, vem amar, vem amar. Escute estas palavras sábias, vem amar e vai passar. Vem amar, Eva. Boa noite, Eva. Hoje nós estamos mais cedo aqui. Muita gente não sabe, né? Parece que a gente está mais cedo, mas quando entrar aí, pega do inicinho e vai rompendo, como diz lá no Goiás. Que bom que vocês já chegaram. Sejam todos bem-vindos, os que chegaram já junto conosco, os que vão chegar depois. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre você, sobre sua família, sobre aqueles que você ama tanto. Vamos pedindo permissão a Deus. Vamos acendendo a nossa lanterninha, dizendo a Jesus que nós já estamos aqui, avisando a espiritualidade que a gente está hoje um pouquinho mais cedo, por conta das atividades que ainda teremos hoje. Que Deus possa nos abençoar, que os mensageiros espirituais estejam conosco. Jerônimo Mendonça, mentor do nosso grupo, irmã Sheila, toda a espiritualidade amiga, todas as mentes ligadas às nossas, sejam bem-vindas. As bênçãos de Deus, toda a família do Eva, todo aquele que vier, todo aquele que chegar, seja quando for, seja grandemente abençoado. Agradecemos a equipe espiritual que faz a sustentação desse programa, que está no ar há mais de 410 dias consecutivos. Muito obrigada aos mentores, aos guardiões que estão aqui conosco. Então, pedimos permissão para iniciar o Eva de hoje, dizendo graças a Deus.
nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta. Deixe estar nestes momentos difíceis. Minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias. Deixe estar. Alô, alô, Alex. Como tá tu? Alô, alô, meu povo. Boa noite. Hoje eu fiz uma confusão ali. Eu compartilhei 2 links, um diferente do outro ali. O pessoal tava meio confuso ali, Meu né? Deus do céu. Gente, tudo em paz? Hoje nós temos um motivo especial aqui para começar um pouquinho mais cedo, porque a gente vai ter que terminar também mais cedo, né? A Alice tinha um compromisso agendado aí há alguns meses com um programa chamado Poesia, Expressão do Ser. E começará hoje ao vivo, às 21h30. Então nós seguiremos com Eva até por volta das 21h10. Aí a gente vai encerrar essa transmissão e eu já vou compartilhar o link para vocês na sequência. Se vocês desejarem, pode continuar acompanhando aqui. Isso. Né? Pelo link que a gente compartilhar com vocês, né? Ela vai dar sequência até mais ou menos no mesmo horário que habitualmente nós encerramos o Evangelho de Amor aqui. Você quer a presença desse povo aí lá, te escutando depois? Fala aí pra eles. Eu não ando sem o Eva. Diz que a gente tem que andar em boa companhia, né? Então, tô sempre com o Eva e o Eva sempre comigo. Tamo junto. Muito bem. Hoje é aniversário do André Scheffer. Parabéns, André. Da Julie, lá da Célia de Goiânia. A Julie ajudou a fazer os corações. Julie. Beijo, Julie. E o Henrique também está aniversariando hoje. O Henrique é lá da turminha da Irailde. Né? O meu zap está parado aqui. Eu não consigo mais informações aqui, viu, Irailde? Você manifesta aí, conta pro povo aí quem é o Henrique. Mas fica aqui os nossos parabéns, né? Muito bem, gente, nós vamos direto aqui para o assunto hoje para a gente ganhar tempo, né, e conseguir, né, finalizar o raciocínio aqui. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021, Eva 400 e... Eu acho que é 11 ou 12. É 11 ou 12, gente. Eu tô aguardando o Luiz Beto aqui, ele que manda em mim aqui para a gente não fazer confusão. Mas eu penso que é 412. E segunda-feira é dia de Humberto Campos, mais uma vez, né? Nosso querido irmão X. E hoje nós escolhemos aqui uma mensagem do livro Pontos e Contos. E o título, vocês já devem ter percebido aí, né? No título da live aí, O Adversário Invisível. Esse é o mesmo título da mensagem. Gente, nós temos inúmeros adversários. A gente tem falado muito sobre isso ultimamente, você deve ter percebido. E nós já entendemos que não se trata de combater adversários externos. Os grandes adversários a serem vencidos estão dentro de nós mesmos. Então, por aí você já entende que Humberto de Campos está se referindo, né, a um adversário aparentemente invisível que mora dentro de nós e que precisa ser reconhecido para que possa ser enfrentado e vencido. E essa mensagem é muito legal porque é daquelas que narram, né, passagens da época do Cristo, e inclusive com a presença dele, naquelas reuniões, né, em que os apóstolos estavam ali ao lado de Jesus, e eles estavam, como sempre, né, aprendendo e ensinando, e o Cristo, lógico, o grande professor. Então, Humberto de Campos, ele nos diz o seguinte, que à frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Olha que legal, né? Jesus orienta, eles se espalham, cada um no seu canto aí,
né, levando a boa nova, e depois chega o momento, entre aspas, de uma prestação de contas, né, sem nenhum tipo de cobrança, é lógico. E Pedro inicia, né, a sua explanação dizendo o seguinte: mestre, eu fui surpreendido por um quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Gente, vão percebendo que Humberto de Campos selecionou aqui, né, desse encontro dos apóstolos com Jesus, situações que até hoje elas se repetem nas vidas de cada um de nós. Mesmo que o contexto seja um pouquinho diferente, a realidade ali possa se modificar um pouco, né? Mas nós enfrentamos esse tipo de situação aqui diariamente. Então, 3 mães escravas estavam ali apanhando, né, cruelmente de um capataz. E Pedro teve um pensamento imperioso de auxiliar, né? Ele foi dominado por esse pensamento. Quis correr sem detença e, em nome da boa nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-la a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce no coração aplaca o furor da ira? Isso era Pedro pensando. Quem sabe, se ele argumentasse com aquele, né, capataz ali amorosamente, ele desistiria da violência. O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, eu tive receio de entrar na questão, que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Me desistiu de intervir. Cantemos, por gentileza. Que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá
Gente, então, o primeiro exemplo aqui, né, a primeira fala de Pedro, ele por receio, por falta de confiança, que é o que a canção nos apresentou aqui agora, ele desistiu de realizar uma intervenção que a própria consciência, né, apontava para ele como sendo correto. Eu espero que cada um de nós já consiga se visualizar nessas situações. E a gente vai percebendo não para derramar culpa em si mesmo, muito pelo contrário, mas para perceber que muitas dores que nós estamos sentindo hoje têm como causa original o medo. Não uma causa direta, e a gente vai entender isso aqui com o desenrolar da história. Às vezes o medo não causa a dor diretamente, mas o medo impede que você realize algo, e essa não realização, aí sim, é um grande motivo de dores num futuro próximo, num futuro a médio prazo ou num futuro um pouco mais distante. Mas a dor ela vai chegar. Pedro silenciou. E aí Tiago, filho de Zebedeu, pediu a palavra e disse o seguinte: no trilho de vinda para cá, mestre, eu fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condoí da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e no movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno, para que se apoiasse, mas recordei de súbito que não longe estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu: e se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. E deixou de ajudar. Quantas coisas na vida, quantas ações foram interrompidas por nós, por pensarmos semelhantemente ao nosso querido Tiago. O que pensaram de mim? Mas se eu fizer isso? Mas e se eu deixar de fazer aquilo? Desde os jovens, né, que são induzidos a isso. Bebe, seu bobão. Se você não beber, você não vai fazer parte da turma. É verdade, hein? Eu sei que isso daí não é muito certo não, mas se eu não fizer, né, o que o povo vai pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Como é que eu vou ficar nesse ambiente aqui que é o meu nicho? E os exemplos são muitos, né? Tiago silenciou. Outro aprendiz adiantou-se, era Bartolomeu, que contou espantadiço: em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei, conhecido ladrão. Vi-o a gemer sob duas figueiras farfalhudas, durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a porejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Gente, eu fico imaginando Jesus, né, em silêncio, acompanhando as narrativas destes discípulos que estavam ali no caminho de se tornarem apóstolos, né?
além de simplesmente buscarem um aprendizado e praticar os exemplos de Jesus. Imagine Jesus, tudo que eles recearam a fazer aqui, ó, Jesus naturalmente não se deteve. Cantemos, por gentileza? Deixa eu ler uma coisinha aqui que chegou para nós. Ó. Quem tem medo não tem fé. A fé transporta montanhas. O medo paralisa as forças. A fé enrijece a coragem. O medo é corrente que amarra. A fé é o voo leve da confiança. O medo nos rouba a essência. A fé desperta o Deus que habita em mim. O medo atrasa. A fé impulsiona. Vence o teu medo e alicerça a tua fé nas intenções do teu próprio progresso. Foi Batuíra. Tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo, retoma de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. Permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão. Aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça. Receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura, receba a cura. Salve, Padrinho Batuíra! Gente, que fantástico essa mensagem, nós vamos aproveitá-la melhor em breve, viu? Pode ter certeza disso, já imaginei aqui. Mas eu fiquei pensando, né?
ou por falta de fé, ou por presença de medo, excesso de medo, quantas ações no bem nós abortamos? Assim como os nossos irmãos aqui, narrando para Jesus, eu já estava com o pezinho lá na caridade. De repente, vem o receio, a ausência da fé, a presença do medo, e nós recuamos. Talvez nós já chegamos a um ponto de restauração da situação, né? Já passamos por uma tomada de consciência, já nos arrependemos, talvez até já reparamos, e hoje já estamos agindo diferente, com coragem. Mas pode ser que muitos de nós não chegamos nem no ponto da tomada de consciência. Outros talvez já tomaram consciência e estão agora começando a se arrepender. E o arrependimento, ele causa dor. Por isso que eu falei que a semente está lá no medo. Mas a canção que a Lisa acabou de apresentar aqui, que receita, né, gente? Se nós pararmos para raciocinar o poder desta frase que dá o título a essa canção, ainda é tempo. Sempre é tempo. Nunca é tarde. A turma está chegando aqui, ó. Nós estamos em aproximadamente 300 conexões agora, né? Para quem chegou aí e não pegou a informação, nós começamos um pouco mais cedo hoje, porque a gente vai encerrar mais cedo. E na sequência a gente já vai soltar um outro link, né, para que vocês possam acompanhar uma entrevista que a Alice vai, né, oferecer daqui a pouco, e com algumas canções também. Mas, gente, nós que estamos conectados aqui agora, quantos de nós precisamos parar e escutar essa música aqui, ó? Que diz para nós: ainda é tempo de recomeçar, de começar do novo, de fazer diferente. Não importa. O que é a idade, gente, para um espírito imortal? O que é uma fragilidade de um corpo físico? Uma presença de uma moléstia? Para quem sabe que isso passa. Quanto antes nós empreendermos a reação, melhor. Porque, pela lógica, antes nós teremos os resultados. Bartolomeu silenciou. Aí Filipe tomou a palavra. Comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda da perfeição. 30 pessoas perguntando para ele assim: ô Filipe, explica para nós aí qual que é o caminho, né, da perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. No entanto, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Ô, gente, pensa. Quem aí se ocupa nas casas espíritas, ou até mesmo aqui na internet, né, com palestras, com estudos
São vários de vocês, eu sei disso. Estou pegando um exemplo mais amplo, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem as suas oportunidades de palestrar para um filho, de palestrar para uma comadre, para uma vizinha, para um vizinho, para um amigo. Eu estou citando aqui as palestras, né? A oratória, a fala, a expressão verbal da boa nova, dessas ideias novas do reino de Deus. Todo mundo aqui tem essa chance. Nos grupos da família e do WhatsApp. Você já entendeu? Você já pô, caramba, esse negócio aqui não está correto, pode ser melhor. Eu tenho informação, eu tenho conhecimento agora, eu já estou melhor. Eu já não estou mais como eu era antes. Eu já tenho condições e competência, inclusive responsabilidade de fazer as minhas intervenções. Mas aí você olha lá no grupo do Zap, tá aquele tio seu que é mais antigo, aqueles primos que você foi criado junto, que te conhece, aí você fala assim, eu que vou abrir a boca aqui? A hora que eu falar alguma coisa aqui, ele já vai olhar para mim, olha lá, fulana querendo dar lição de moral para nós, não tem a mim. Mas, gente, você não fica quieto aí no seu canto, não. O que a gente faz? Recua, faz igualzinho, né? Felipe fez. Com medo da ironia. Por isso, disse Felipe, né, ao invés de explanar sobre as novas ideias do reino de Deus, ele emudeceu, calou e disse para Jesus, e aqui estou. Jesus continuava silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou, mestre, o que dizes? Desejamos efetivamente, de verdade, né, na prática, fazer o bem. Mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeado de inimigos? Então eu penso que nesse instante aqui, nós poderíamos, assim como Filipe, Bartolomeu, Simão Pedro, Tiago, nos colocarmos diante de Jesus, reconhecendo que o medo ainda faz parte do nosso ser, e que isso também não é nada de anormal, né, gente? Vem da nossa natureza evolutiva, né? Foi por um tempo uma ferramenta preciosa que garantiu a sobrevivência da espécie. Mas hoje, os tempos são outros. Nós já precisamos muito da pedra, né? A gente vivia na época da pedrada, não é nem a época da pedra, não. Era na época da pedrada. Mas hoje, nós já podemos soltar essas pedras. E também vencer os nossos medos, largar os medos. E lançarmos mão da fé, como disse o Patuíra aqui, da coragem, desse acreditar agindo, confiantes. Mas imaginemos nós como os discípulos aqui, diante de Jesus, expondo a Jesus, o que nem seria necessário, mas é importante para nós, né? Para a gente se reconhecer, se perceber ali, os nossos medos, que contrapõem a nossa vontade, e a gente está com vontade, nós desejamos fazer o bem, gente. E Jesus calado na nossa frente. Agorinha ele vai responder. Mas por enquanto ele ainda vai olhar para a gente um minutinho enquanto a Alice canta.
O medo nos rouba as mais belas oportunidades de crescer e servir, como também de nos alegrarmos e receber as benesses do alto. O medo nos cega, nos emudece e nos ensurdece. Convoca a tua coragem e enfrenta o teu medo. A vida tem muitas belezas que ficam ocultas atrás dos nossos medos. Cuida da fé, que o medo desaparece. Não te aflijas, nem te queixes, aprimora o pensamento e ora com fervor. Refugia-te na paciência, policia as palavras, disciplina as atitudes, examina, medita, liga-te ao bem, segue assim servindo para realizar o bem no campo do amor. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue, caminha, creia em Deus, confia, renova-te a cada dia, triunfarás, triunfarás, E hoje a mente de Batuíra está nos favorecendo aqui, né? Jeromão está transportando o pensamento dele para nós. Muito bem. Chegou o momento da gente escutar Jesus agora. Chama seus medos aí, pode chamar. Porque Jesus quer conversar com você e com eles junto, né? Senta esses menininhos aí, rodeia eles aí. Pode fazer uma roda aí da meninada aí do medo aí, ó. Dos receios, dos medinhos pititim, daqueles que são... Você já alimentou tanto que eles já estão gordinhos, assim, né? Reforçados, já cresceram. Pode chamar. O amigo Celeste considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Filipe guardou o medo da crítica.
Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? Gente, olha que pergunta interessante. Como nos livraremos dos nossos medos? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Quer que repita? Eu repito, eu estou com tempo aqui ainda. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Mais uma vez, a professora Dor presente para nos ensinar. Lembra que eu disse lá no início que o medo está lá no primórdio das dores, mesmo que indiretamente? Não foi o medo que vai, não é o medo que vai gerar a dor, mas é a inércia, né, de Tiago receando a reprovação alheia. Ele permitiu que o medo interrompesse um fluxo positivo, benéfico, caridoso. E essa não ação vai gerar uma dor lá na frente. E essa dor, não sei por quanto tempo, porque vai depender de cada um de nós, aliado ao tempo, é que vai permitir que nós, legitimamente, passemos a compreender a vida. Num processo de plantio e colheita, lógico, não é? Experimenta aqui, depois você vai observando o resultado que deu, aí você corrige um tiquinho, mede de novo os resultados, né? Pega a trena, faz tempo que eu não pego a trena, tá aqui a trena, já não esqueci ela não. Mede de novo, ó, agora melhorou. Mas daqui a pouco a indisciplina é grande, você fala assim, não, mas deixa eu ver se é assim mesmo, deixa eu fazer um teste aqui. E vai de novo, escutando o medo, sente as consequências. Vai chegar num ponto que a dor difundida de tal maneira, em tal intensidade, que nós vamos recuar. E aí a gente vai começar a substituir a dor, né, por uma atitude muito mais positiva. Ou seja, ao invés do medo, a fé, como foi colocado aqui. Gente, vamos pensar assim numa coisa bem prática. Eu vou trazer um exemplo diferente e depois a gente tenta, né, associar as duas situações. Hoje, no mundo, um estilo literário, não sei se eu posso chamar de estilo, né? São os livros de autoestima. Mas vende, é um negócio impressionante a quantidade de livros. Você pode ir numa livraria, quem gosta, eu tenho certeza que muita gente adora, né? Como eu, passo o dia lá sem preocupação, né? Você vai observar a quantidade de prateleiras, de espaços, de bancas com livros de autoajuda para reforçar a autoestima, para aumentar a autoestima, né? Não é redundância, não, é assim mesmo que eles dizem. E por que vende tanto? É lógico, é porque tantos escritores, quantas editoras, quantas livrarias entenderam que, no geral, o nosso nível de autoestima, não precisa nem pegar a trena, né? Tá
tá desse tamanhozinho aqui assim, ó. Aí a gente pensa o seguinte, não, eu compro o livro, porque a hora que eu ler esse livro, você compra e lá tem umas... Vai lendo o livro aí que sua autoestima vai aumentando, assim, ó, com uma beleza. Tem sentido? Tá bom. Volta aqui. Sua autoestima está desse tamanho aqui, ó. O que acontece com a nossa produtividade quando a nossa autoestima está pititinha? Pensa no seu ambiente produtivo. Algum momento da vida, sua autoestima foi lá no chão. Como é que foi a sua produtividade de músicas? Foi boa. Aí, O artista produz quando ele sofre. Despenca, né? A Cláudia falou assim, despenca. É isso mesmo. Na maioria dos casos, na maioria, são raras exceções, quando a autoestima está pititinha, a produtividade quase que zero. Aí, o que nós queremos e o que eles tentam nos vender? Você tem que achar um jeito de aumentar a sua autoestima para que a sua produtividade ela aumente. Só que o que acontece, gente? Essa receita ela não tem funcionado. Às vezes, num princípio, ela até dá certo, mas ela não tem constância. Loguinho cai de novo a autoestima e a produtividade decresce. O que nós temos aprendido? Inverter a situação. Ao invés de você focar no aumento da sua autoestima para que a sua produtividade aumente, você vai fazer diferente. Foca na produtividade. Faz. Aí você vai entender o que é a lógica do artista. Mete a cara na arte, como diz o outro. Mete a cara. Vai produzindo. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você aumenta a sua produtividade, a autoestima sobe automaticamente. Eu tenho certeza que grande parte de vocês ficaria aqui, ó, horas e horas dando exemplos. Sabe, quando você faz uma coisa boa, você conseguiu produzir, chegou ali, automaticamente você fica feliz, seu organismo parece que tem uma descarga de alguma substância que promove felicidade, logicamente que promove saúde. Bom, se é assim, será que a gente pode aproveitar essa lógica para potencializar a fé? Porque a fé, né, num conceito muito básico, é você acreditar em algo que você não está vendo e que você nem pode tocar. Mas mesmo assim, a confiança é tão plena que promove a ação para que aquilo aconteça. Então, se a gente ficar esperando o nosso nível de fé aumentar para depois eu preciso aumentar minha fé para depois eu poder enfrentar meus medos. Será que vai dar certo, gente? Será que o caminho seria o contrário? Enfrenta o que a vida te pede para enfrentar. Cada vez que a gente enfrenta, maior será o nosso índice de fé automaticamente. E o mais interessante é que quando a gente enfrenta, você chega num ponto e fala assim, poxa, mas era só isso. O bicho não era do tamanho que eu pensei. O fantasma, a assombração, o monstro, na verdade, era fruto da minha própria imaginação. Então pega esse exemplo e traz para as situações que você está vivendo agora. Quanta coisa precisando ser enfrentada para que
a sua autoestima melhore, para que a sua fé se fortaleça. Porque do contrário, talvez vai demorar tempo demais para que essa dor difunda entre nós essa legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo. E irmão X encerra a mensagem, depois das palavras de Jesus, da seguinte forma: em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, Jesus afastou-se sozinho na direção do mar. Ponto. Onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver treva que eu leve a luz, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo, que se encontre é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Muito bem. Tem alguém com medo aí? Medo de quê? Lembra daquele vez que aquele espírito falou: você está com medo de quê? Deus é seu pai, Maria é sua mãe, Jesus é seu irmão. Tá com medo de quê? Você está com medo de quê? Verdade. Gente, tem que acreditar nisso. Por isso que a fé é importante, né? É um espírito chamado Mariano.
Está no livro, deixa eu ver aqui, Falando a Terra, Reflexões é a mensagem. Eu vou usar essa mensagem aqui para fazer um Eva só com ela, mas tem uma frase aqui que eu gostaria de utilizá-la para encerrar já, né, a reflexão aqui da noite. Ele diz que a fé verdadeira manifesta-se ao mundo através das obras que realiza. Entendeu, gente? É a produtividade que manifesta a autoestima. E o contrário nem sempre é verdadeiro. Então para de ficar esperando a autoestima, você está bem, você está feliz, você está animado, você está entusiasmado para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa que o ânimo, o entusiasmo, a alegria vão te visitar. Vão fazer morada aí na sua residência íntima. E a mesma coisa é a fé, né? Realize. Não interessa o que, gente. Eu vi pessoas falando assim, ó, eu ocupo meu tempo aqui, eu cuido das plantas, eu visito, né? Ontem a Lília estava comentando com a gente, antes de ontem, né? Eu sou voluntária na maternidade, não sei qual, aqui em Brasília. Eu faço isso, eu faço aquilo. Tem gente aí que está fazendo gorrinho para colocar lá nos enxovais para as crianças, outras pessoas. Cada um faça alguma coisa. Movimente-se, né, para que essa fé verdadeira manifeste-se em você. E deixe de escutar os outros, porque às vezes você tem até um projeto bacana. Aí você fala, pode ser até com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, com a madrinha, com a tia, com a mãe. Aí a pessoa vira e fala assim, não, esse negócio não vai dar certo não. Isso aí vai ficar ruim demais. Por quê? Porque a visão daquela pessoa não é a sua. As experiências que ela já teve na vida não são as suas. Então ela olha para aquilo que você vai fazer e não bota fé. Mas quem tem que colocar fé é você. Faça. E se não deu certo, descarta e tenta outra vez de outra forma. Mas não deixe as pessoas te desanimarem. Não deixe, porque a visão que você tem daquilo que você escolhe fazer, quando você escolhe fazer, é porque já está em você e já deu certo. Então, esse negócio de opinião alheia é complicado, viu? Você sabe que eu pensei, enquanto você falava isso aí, porque às vezes nós dizemos exatamente isso aí, que você mencionou que outras pessoas nos dizem, nós mesmos falamos para nós. Muitas vezes eu penso, vou fazer, e eu mesmo falo assim, você não dá conta. Não, mas eu vou. Não, isso não vai dar certo. Não, mas eu não tentei, mas vai quebrar a cara. Mas é porque você já escutou tanto isso que você acaba trazendo isso para você, descarta isso. Pois é. Então, essa é a diferença, gente, de criar um ciclo virtuoso, da diferença de criar um círculo, de manter um círculo vicioso. Porque cada vez que a gente foge, que a gente dá vazão para o medo e não avança com fé, nós vamos, psicologicamente, a gente chama de ancoragem, né? A gente vai ancorando, nós vamos enraizando um sentimento de incompetência aqui dentro, que conversa com a gente. Igual ela acabou de dizer aqui. Aí quando você está diante de uma outra situação, já vem aquela voz da incompetência te dizendo que você não é capaz, porque você já desistiu uma vez, já não deu certo uma vez, vai dar errado de novo. Aí você recua de novo na próxima situação e isso vai fazendo um ciclo vicioso. E o contrário é verdadeiro. Por isso que você pode transformar em virtude, porque quando você enfrenta, doa quem doer, aconteça o que acontecer, e supera, mesmo saindo meio ralado lá na frente, quando vem outra situação, aquela voz da fé, ela te encoraja, fala assim, olha, talvez não seja simples, vai exigir muito, mas você dá conta, você é competente, vai. E aí você enfrenta de novo e vai dar certo. E na próxima, você já tem a experiência ancorada de felicidade, de sucesso, de superação. E assim a gente vai seguindo. E a nossa fé vai aumentando e a nossa autoestima automaticamente sobe junto. É o seguinte, você que chegou um pouquinho depois aí do início, né?
Nós vamos concluir a transmissão do Eva agora, né? A Liz vai conduzir aqui o encerramento. E em seguida, às 21h30, né, vai ser aberta uma nova transmissão, não aqui no canal Liz e Alex, tá? Os links dessa nova transmissão você vai ter acesso lá nos grupos do WhatsApp ou do Telegram, ou então no Facebook da Elizabeth Lacerda. Das 9h30 até as 10h30, ela vai continuar cantando e conversando com vocês aqui, né, por meio de uma entrevista ao programa Poesia, né, a essência do ser, da turminha lá de Maceió. Combinado? Então, ela já disse aqui no começo que só topou fazer isso porque ela sabia que vocês iam estar juntos lá, comentando, interagindo, não foi assim? Foi. Eu espero vocês, hein? Fica de olho no link aí que o Alex vai deixar para vocês. Muito bem. Então, gente, beijo. Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez, se Deus permitir. Muito obrigado, né? Se fez sentido para você, deixa um joinha aí, ó, tá? Isso é importante para espalhar essa mensagem para mais pessoas. E também se inscreva aí no canal, clica no sininho aí para você receber as notificações. Beijo! A gente vai fazer a fluidificação da água e o passe agora, rogando a Jesus que nos ajude a vencer os nossos medos, para que tenhamos coragem de assumir o que a vida preparou para nós, tantas belezas, tantas maravilhas. Que Deus possa abençoar a cada um que aqui está e que os mensageiros abnegados e fiéis que cuidam da fluidificação da água possam colocar o remédio necessário para sanar as nossas dores físicas e, quem sabe, até as dores morais. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a toda a espiritualidade que nunca falha, que nunca falta. Obrigada ao queridíssimo Batuíra, que hoje esteve deixando grande contribuição para nós. Obrigada, Jerônimo Mendonça, Irmã Sheila, Vovó Nem, Cair Bachuca, Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Mei, Irmã Sheila, Chico Xavier, José Grosso e tantos outros que se ligam a nós. Obrigada à equipe espiritual que sustenta o nosso tão querido Evangelho, vida e amor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca te esqueças que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário
infinita possa acessar a todos os necessitados, derramando muitas bênçãos de paz, de equilíbrio, de consolo e de conforto. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Vovó e Jeromão já estão providenciando as equipes de socorro para os que foram pedidos aqui. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Nós estamos recebendo a visita dos nossos irmãos espirituais, dos enfermeiros, dos médicos, pois eles são incansáveis no trabalho do bem e do amor. E quando nós pedimos com fervor, com o coração, os nossos pedidos chegam a esses nossos irmãos, pois a maior alegria de um trabalhador é o trabalho. Que Deus seja louvado, que todos fiquem em paz, com muito amor e sem medo, pois nada acontece nesse mundo, nas nossas vidas, sem que o nosso Pai saiba. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Muito bem, meus queridos, então nós vamos terminando essa primeira parte. Daqui 15 minutinhos nós entramos novamente, aguardando vocês. Tem uma pessoa sem telefone aí, gente, pega o número dela, vê com o Luiz Beto aí, passa para o Luiz Beto para mandar o link especialmente para o telefone. Eu acho que ela está com o telefone da patroa dela, né? E não tem o Telegram, não tem pega o meu Facebook que vai estar o link lá. Não sei se ela tem acesso. Então, um beijo. Até agorinha mesmo. Tchau.